Irmãos, amém? Alguém já pensou em desistir alguma vez? Já? Eu já pensei em desistir. E é legal que se a gente vê aqui, o nosso cartaz de hoje, tem duas pessoas aqui, ombro a ombro, em comunhão e conectados. Em comunhão e conectados. Muitas vezes nessas tentadas de desistir, existem irmãos ombro a ombro com a gente, conectados, que nos fazem relembrar da verdade que nós cantamos, que Ele vai nos assegurar de que tudo vai ficar bem. Graças a Deus. Continuando na nossa série de mensagens, hoje nós vamos falar sobre o segundo ponto. Semana passada nosso pastor falou sobre que você foi planejado para agradar a Deus. E hoje nós vamos falar sobre você foi planejado para fazer parte da família de Deus. Todos nós somos chamados para ser parte da família de Deus. E antes da gente ler os textos bíblicos, vocês têm o esboço na cadeira aí, pode acompanhar. Tem uma pergunta para nós começarmos. O que significa igreja para você? Rapidamente, o que vem na sua mente quando a gente fala sobre igreja? O que significa igreja para você? Se você pensou no seu coração, é um lugar de paz? É um lugar onde é que eu revejo os amigos? É um lugar onde é que eu vou comer da cantina depois do culto? Eu vou para agradar o pastor? Eu vou para... não tenho nada o que fazer, então eu vou lá? Você está errado. O que significa a igreja para cada um de nós? E é algo que precisa ficar muito claro dentro do nosso coração. Igreja é fazer parte da família de Deus. Igreja é eu entender que eu também faço parte da família de Deus e que eu preciso também fazer parte da família de Deus. O texto bíblico de Efésios capítulo 2, o versículo 19, ele diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. O outro texto de Efésios, o capítulo 1, versículo 5, diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo. E em 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 17, a parte B, fala assim: ame os irmãos. Se os irmãos quiserem preencher no seu esboço o que significa igreja para mim, os irmãos fiquem à vontade. Mas é a intenção de nós entendermos que nós fazemos parte da família de Deus. O texto de 1 João capítulo 4, 21 diz assim: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Quando nós pensamos em igreja, nós temos muito latente na nossa mente a questão do templo, a questão do lugar, a questão dessa localização. Mas quando nós pensamos em igreja, ela vai muito além de uma localização, um lugar de 4 paredes. Ela vai muito além de que simplesmente uma localização. E a questão de muitas vezes de nós frequentarmos um lugar, frequentarmos uma igreja, um local de culto, ele não faz de nós pertencentes à família de Deus. Olha que coisa interessante. Se nós pensarmos na questão de estarmos simplesmente frequentando os cultos, frequentando as reuniões, nós não, assim, se temos apenas o intuito de frequentar, nós não pertencemos à família de Deus. Nós somos apenas frequentadores de culto, somos apenas frequentadores de igreja. O pastor já falou e a gente fala muito isso. A igreja, ela não é simplesmente um lugar para nós frequentarmos, mas ela é uma família a nós pertencermos. Não é simplesmente um lugar onde é que nós vamos aos domingos à noite e nas quartas-feiras. Não é um lugar onde é que nós só revemos os amigos, mas ela deve ser a nossa família. Ela deve estar no nosso coração
como a nossa família. Um lugar onde é que nós estamos juntos, onde é que nós nos conectamos, um lugar onde é que nós estamos em comunhão. Não simplesmente nessa 1 hora de culto, 2 horas de culto, mas onde é que nós nos conectamos diariamente, onde é que nós nos preocupamos diariamente com os nossos irmãos, com aquilo que acontece na vida dos nossos irmãos, um lugar onde é que nós tomamos parte e estamos conectados e em comunhão. E o que significa essa palavra comunhão? Os irmãos têm algo em mente? Um significado dessa palavra comunhão, ela vem da palavra grega koinonia, que significa ter um negócio em comum, ter algo em comum, acordo. Nós temos algo em comum aqui nessa noite? Amém? Temos algo em comum aqui de nós nos reunirmos nessa noite? Amém? Que esse possa ser o alvo do nosso pensamento, estar em comunhão com os nossos irmãos. O que significa comunhão? É amar a família de Deus, é nós amarmos essa família, olharmos para o nosso lado e vermos os nossos irmãos. Olhe para o seu lado, vê, quem que você vê? Vê um irmão em Cristo Jesus, não vê? Não vê simplesmente mais uma pessoa, mas nós vemos irmãos, e nós precisamos amar esses irmãos, amar essas pessoas que estão ao nosso lado, porque eles também são da família de Deus, e se nós queremos e pertencemos a esta família, nós também amamos a família de Deus. Você precisa ter comunhão com os irmãos, precisamos buscar ter comunhão com os irmãos e com a igreja, não apenas frequentar cultos, não apenas vir à igreja, mas nós termos comunhão, e só existe esse negócio em comum entre nós, essa comunhão entre nós, se houver 5 pilares fundamentais às nossas vidas. O primeiro deles é confiança, o segundo dele, fidelidade, o terceiro, comprometimento, o quarto, honra, e o quinto, respeito. Nós só vamos ter esse algo em comum se nós tivermos confiança na liderança e nos nossos irmãos. Nós só vamos ter a fidelidade, só vamos ter comunhão se nós formos fiéis à palavra de Deus, também em nossas palavras e também em atitudes. Nós só vamos ter esse algo em comum quando nós somos comprometidos com o corpo de Cristo. Nós só vamos ter algo em comum quando nós tivermos honra e honrarmos as pessoas mais velhas e os nossos líderes espirituais. Nós só vamos ter esse algo em comum quando nós tivermos respeito pelas diferenças do corpo. A Daniela falou na ministração do louvor, somos todos aqui diferentes, ninguém igual, nenhuma pessoa com a mesma digital, nenhuma pessoa com os mesmos costumes e as mesmas características, todos diferentes naquilo que Deus formou em nós, todos diferentes com os seus gostos e com as suas vontades, mas todos nós precisamos ter algo em comum, e esse algo em comum também está o respeito, e nós respeitarmos as pessoas com as suas diferenças, cada parte do corpo com a sua característica específica, cada parte do corpo com a sua função específica, e nós precisamos assim também entender esses 5 pilares em relação a nós termos esse negócio em comum, vivermos a comunhão no corpo de Cristo. A sua permanência na família de Deus, ela depende simplesmente de nós, ela depende de mim e de você. A permanência na família de Deus, ela está nas tuas mãos, ela está nas minhas mãos, porque simplesmente frequentar cultos, ela não nos tornamos participantes, não nos tornamos membros da família de Deus. Nós só vamos pertencer quando nós tivermos um amor maior do que a nossa religião. O nosso amor pela família de Deus deve ser maior do que a nossa religiosidade. A família, ela não é um lugar onde é que nós
viemos para sugar, subtrair ou satisfazer as nossas próprias vontades. A família de Deus, ela deve ser um lugar onde é que nós vamos para dar, ensinar, crescer e aprender. Nós vemos muitos exemplos nas famílias biológicas de destruição total, aonde a gente vê que as pessoas, por o seu egoísmo e por tentar satisfazer simplesmente as suas próprias vontades, as famílias biológicas, elas se desfazem, elas sucumbem, porque as pessoas, elas não estão interessadas no bem maior e no crescimento da família, mas elas estão egoístas e estão simplesmente para subtrair, para buscar os seus próprios interesses. E onde é que a gente vê brigas familiares tremendas? Onde é que as famílias, elas estão se dissolvendo? Porque as pessoas, elas não têm a ideia de que a família, ela é um lugar onde é que eu preciso acrescentar, um lugar onde é que eu preciso ensinar, crescer e também aprender. Então nós precisamos ter isso na nossa mente. A família de Deus, ela não é diferente. Ela, assim como foi falado também hoje já, nós não estamos aqui simplesmente para buscar nos encher, mas nós estamos aqui também para dar, ensinar, crescermos juntos e aprendermos juntos cada vez mais aquilo que Deus tem para cada um de nós. Para que estou na terra? Nós fomos planejados para pertencer à família de Deus. Nós fomos planejados para pertencer à família de Deus. E frequentadores, eles não têm confiança, não têm fidelidade, não têm comprometimento e muito menos honra e respeito pela liderança e pelos seus irmãos mais velhos. Os frequentadores, eles simplesmente estão frequentando. Na nossa família biológica temos também pessoas que são frequentadores da nossa família. Eles estão lá nos cultos, nos churrascos, nas festas, no café da tarde, eles estão juntos, mas quando a questão é um pouco mais séria, eles já não estão mais, eles já dão o lugar, já saem fora. Na família de Deus existem pessoas assim também, frequentadores, que no dia que a coisa aperta, eles saem fora, eles abandonam, porque eles não têm comprometimento, não têm confiança, não têm fidelidade, e são simplesmente pessoas que estão frequentando. A igreja, ela não deve ser para nós um clube, um lugar onde é que a gente simplesmente se encontra. Não deve ser para nós um bom restaurante, onde é que a gente vem simplesmente comer as coisas boas que tem na cantina. Não deve ser para nós um mercado, ou quem sabe um bom hotel, onde é que a gente vai para frequentar quando dá vontade e quando tiver alguma necessidade. No mercado a gente vai quando a gente tem necessidade de comprar algo. Num hotel a gente vai quando a gente muitas vezes precisa tirar um tempo de descanso. A gente está sempre buscando esses lugares quando nós necessitamos algo. Mas a igreja não deve ser assim. A igreja não é assim. A igreja é um lugar especial. É um lugar nobre, é um lugar sagrado, é um lugar dado por Deus para preservar o mundo. A igreja, ela é o sal da terra. Nós precisamos ter isso na nossa mente, que nós estamos aqui num lugar especial, num lugar diferente. Nem por isso nós vamos andar mais leve, tal. Não, nós estamos aqui para reverenciar e adorar o nosso Deus, para estar em comunhão com os nossos irmãos, conectados uns com os outros. E quando nós falamos nessa questão de estarmos em comunhão uns com os outros, eu gostaria de compartilhar 5 níveis crescentes de comunhão na família da fé. 5 níveis, onde é que nós vamos gradativamente crescendo na nossa comunhão dentro da família da fé. O primeiro deles é a membresia. Os irmãos podem preencher no esboço ali. Membresia, escolher um lugar para pertencer. Escolher um lugar para pertencer. Efésios, o capítulo 2, o versículo 19, diz assim: agora vocês são cidadãos
que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Outro texto de Romanos capítulo 12, o versículo 5 diz assim: em Cristo nós formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. É o que 1 Coríntios, o capítulo 12, o versículo 13 diz assim: é o que proclamamos em palavras e ações quando somos batizados. Cada um de nós é agora uma parte do seu corpo ressuscitado. Quando falamos em membresia, um lugar para pertencer, e pertencermos ao corpo de Cristo, algo que eu falei antes, que cada um de nós tem a sua função específica, tem a sua característica específica dentro do corpo. Agora, a hora que eu fui tomar água, eu lembrei disso. Seria diferente se eu não pudesse usar as mãos, ou se a mão, quem sabe, não quisesse pegar o copo d'água e o braço não trouxesse até a minha boca. Seria estranho? Seria, não seria? Da mesma forma, quem sabe eu conseguiria tomar água aqui, sei lá, derramar, puxar na boca, sei lá, daria um jeito. Mas não seria muito mais difícil? Não é muito mais fácil quando os dedos agarram o copo, a mão segura, e o braço traz até a boca, e assim eu mato a sede? Assim também dentro da família de Deus. As coisas, elas funcionariam muito mais fáceis se nós entendêssemos o nosso lugar dentro do corpo de Cristo, entendêssemos a nossa função dentro do corpo de Cristo, e sabermos que cada um tem funções diferentes. Não é a mão que toma a água, não é o braço que toma a água, não é simplesmente a boca sozinha que faz esse movimento de nós podermos saciar a sede, mas todo um conjunto faz com que a coisa caminhe fácil e seja fácil. Dentro da obra do Senhor também, se nós entendermos a nossa função, as coisas elas caminhariam muito mais tranquilas e fáceis. Quando nós entendemos que nós precisamos pertencer a um lugar, pertencer a uma família, pertencer à família de Deus. Quando eu estava lendo e preparando isso aqui, não é simplesmente nós frequentarmos a igreja, como eu já falei antes, que nos faz membros dessa família, mas é através do batismo e através de nós crermos, é que nós nos tornamos parte da família de Deus. Todos aqui já foram batizados? Todos aqui creem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de suas vidas? Amém? Essa é uma das condições que faz com que nós nos tornemos parte da família de Deus. O batismo em si, ele não faz com que nós ingressemos como parte da família de Deus, mas é um testemunho público daquilo que nós já cremos, e onde é que nós agora, sem vergonha, sem medo, nós dizemos: eu agora faço parte da família de Deus, eu agora faço parte da família de Deus, eu agora sou um membro da família de Deus. Através do batismo, quando nós somos batizados, é que nós, de uma maneira pública, nós testemunhamos daquilo que Jesus tem feito por nós na cruz, e nós decidimos pertencer a uma igreja, pertencer à família de Deus, através do batismo, que é um testemunho público da nossa fé, da nossa crença. Quando nós somos batizados, segundo o texto de Romanos capítulo 6, o versículo 13, diz assim: é isso que o batismo nessa vida em Jesus significa. Quando somos mergulhados na água, é como o sepultamento de Jesus, e como somos levantados da água, é como a ressurreição de Jesus. Da mesma forma, quando nós somos batizados, nós morremos para a nossa velha vida, e ressuscitamos para uma vida nova, agora pertencentes à família de Deus. O simplesmente crer não faz com que nós também pertençamos à família de Deus. Existem muitas pessoas que creem que Jesus é o Salvador, creem na salvação, mas elas não tomam essa decisão de se batizar, de dar esse passo de fé, de testemunhar ao mundo daquilo que eles creem, daquilo que eles querem ser, daquilo que eles procuram estar sendo parte da família de Deus. Além do crer, nós precisamos ter esse ato de fé, esse ato de coragem, e de nós também decidirmos nos batizar. Existem muitos hoje na nossa sociedade que são denominados sem igreja. Aqueles que creem, assistem os cultos muitas vezes da sua casa pela internet, mas eles não
querem pertencer a uma igreja, não querem estar em comunhão, não querem estar conectados. São pessoas que se denominam sem igreja, não tomam esse passo de fé, esse passo de coragem de estar juntos, de estar em comunhão, dar testemunho da sua fé, dar testemunho daquilo que creem. Quando nós tomamos essa decisão de crer, de nos batizar e pertencer à família de Deus, nós recebemos da parte de Deus algo maravilhoso, um presente maravilhoso. Nós recebemos o nome da família. Quando nós nascemos na família, nós não levamos o sobrenome da família? Levamos, não levamos? Quando nós ingressamos na família de Deus, nós recebemos também o nome da família de Deus. Qual que seria? Ele é crente agora. Não é isso? Ele é crente. Nós agora somos crentes. Recebemos nome de cristãos, recebemos nome de pessoa pertencente à família. Nós recebemos a herança pertencente a Deus. Nós agora somos co-herdeiros com Cristo. Nós recebemos os privilégios da família. Agora nós não somos simplesmente aqueles que frequentam a família, mas nós pertencemos, agora nós temos os privilégios que a família tem. Os mesmos privilégios que de filho, agora nós somos também assim filhos de Deus e temos os mesmos privilégios, somos co-herdeiros com Cristo. Nós recebemos a herança de Deus. Agora nós somos ricos. Nós temos a herança de Deus, somos participantes da herança de Deus. Somos co-herdeiros com Cristo. Podemos tomar passos de fé, escolhermos um lugar para pertencer, escolher a quem pertencer. Quando nós falamos em pertencer a um lugar, nós não estamos pregando uma placa de igreja, não pregamos uma placa de igreja, mas é pertencermos à família de Deus. A gente gostaria muito e quer muito que você participe aqui com a gente, né? Esse é o desejo do nosso coração, que você continue congregando aqui conosco, pertencer à família Filadélfia. Mas esse não é algo que nós estamos pregando, mas é pertencer à família de Deus. O segundo nível de comunhão que nós aprendemos é o nível da amizade. Aprender a compartilhar. Se tem o seu esboço, um espaço em branco lá, fala... Segundo nível é o nível da amizade, aprender a compartilhar. O texto de Atos, capítulo 2, o versículo 44, diz assim: todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. A igreja, a família de Deus, ela é um lugar muito bom. Não é? Os irmãos que fazem parte da família aqui, não é um lugar aqui muito gostoso, não é um lugar onde é que a gente celebra, onde é que a gente socializa, aonde a gente tem festa, aonde a gente conhece pessoas, aonde a gente curte, aonde a gente constrói as nossas maiores e melhores amizades. Eu tenho amigos que não são cristãos, que não pertencem à família de Deus ainda, mas na igreja, no meio da família de Deus, é aonde eu consegui e aonde eu fiz os meus maiores e melhores amigos. E esses são para a eternidade, não são para uma vida passageira, para um tempo só em que a gente vive na terra. São amigos para a eternidade. A amizade que nós temos, a amizade que nós compartilhamos, ela pode nos ajudar e nós podemos desenvolver ela compartilhando nossas experiências. Os irmãos têm no esboço também aqui. Provérbios capítulo 27, o versículo 17 diz assim: as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Essa é na linguagem atual. Na NVI diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Quando nós estamos
como igreja, como irmãos em Cristo Jesus, nós crescemos na nossa comunhão quando nós compartilhamos experiências. Na igreja nós não temos ninguém que sabe tudo, não temos ninguém que conhece todas as coisas, não temos ninguém que não conhece nada. Todos têm algo para compartilhar como experiência, todos têm algo a compartilhar com o seu irmão, seja uma experiência que vai fazer com que os seus irmãos venham a crescer, sejam experiências que façam com que os seus irmãos venham a entender melhor os propósitos da sua vida, sejam experiências que venham a nos despertar em relação àquilo que nós precisamos mudar nas nossas vidas. Em segundo lugar, com as nossas amizades, nós podemos desenvolver compartilhando nossas casas. O texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9, diz assim: hospedem uns aos outros sem reclamar. Os irmãos se visitam? Vai um na casa do outro? A gente visita os irmãos assim? Vai, às vezes. Vai na casa de alguns, não vai? Mas a gente acaba não indo na casa de muita gente. A gente acaba indo na casa de poucas pessoas. Através das nossas casas abertas, nós vamos adquirindo essa comunhão. Nós vamos nos conectando cada vez mais. Onde é que nós vamos compartilhando experiências? Através das nossas casas, de portas abertas para recebermos os irmãos em casa. Para um café, um churrasco, um almoço, e assim vai. Mas nós temos as nossas casas abertas, onde nós vamos assim adquirindo essa amizade e compartilhando essa amizade. A nossa amizade que nós adquirimos na família de Deus, ela também pode nos ajudar a desenvolver compartilhando problemas. Não, problemas não. É melhor compartilharmos alegrias. Se os irmãos forem em casa, não vá chorar. É assim? Não. Nós, na família de Deus, nós podemos ser quem nós somos. Assim como a Dani falou na ministração do louvor. Nós podemos ser quem nós somos, sem disfarces, com problemas, com experiências, com a nossa casa de portas abertas e quem sabe bagunçada, mas nós podemos ser quem nós somos. Onde é que nós podemos compartilhar problemas? Podemos receber pessoas que vão compartilhar problemas com nós. Gálatas capítulo 6, o versículo 2 diz assim: ajudem uns aos outros. Hebreus capítulo 10, o versículo 25 diz assim: não deixem de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procurem encorajar-nos uns aos outros. Muitas pessoas, elas saíram das igrejas e mudaram de igreja dentro da própria cidade, porque elas não entenderam essa questão de estar juntos em comunhão, conectados, resolvendo as diferenças uns com os outros. Quando nós falamos de compartilharmos experiências, e o texto bíblico fala, como ferro afia outro ferro, assim o companheiro ajuda e afia o seu irmão, sai lasca às vezes, sai chispa, não, sai muitas vezes discussões, onde é que as opiniões não são iguais, as opiniões não são moldadas da mesma forma, e muitas vezes vai sair lasca, e nós precisamos entender que nós, como irmãos, precisamos estar juntos, independente das diferenças, independente da nossa forma de pensar, mas estarmos conectados, resolvendo os nossos problemas, resolvendo em comunhão as nossas dificuldades, uns com mais, outros com menos, com dificuldades maiores, outros com menores, mas cada um dentro da sua característica, poder estar servindo, ajudando e compartilhando, sendo verdadeiro, sem máscaras.
A gente lendo o livro, esses dias, agora não lembro qual foi o dia, mas estava falando em relação a orarmos a Deus de uma maneira sincera, do jeito que a gente está, e citou o exemplo de Jó, onde é que Jó ele rasgou o coração diante de Deus, falou, não devia ter nascido, e assim muitas vezes nós queremos chegar diante de Deus e diante dos irmãos, de uma maneira mascarada, onde é que nós queremos falar que está tudo bem, onde é que nós queremos demonstrar que está tudo bem, e onde é que muitas vezes não está tudo bem, e a igreja é para isso, é para nós estarmos do jeito que nós somos, bem ou mal, com problemas ou sem problemas, e com certeza vai ter irmãos que eles vão ter experiências melhores do que as minhas, para me ajudar e fazer a superar aquilo que eu estou passando, aquilo que você está passando, estarmos do jeito que nós somos, verdadeiros irmãos, superam as diferenças na unidade do amor ao corpo de Cristo, só vamos alcançar esta maturidade conectados, nós só vamos saber dos problemas dos nossos irmãos conectados, estando juntos, nós só vamos crescer e afiar o nosso irmão, quando nós estamos juntos. Uma lima, ela afia a faca simplesmente de mostrar a lima para a faca? Não, ela afia ali, raspando, amolando, perto, junto. Assim também nós vamos ser edificados e vamos crescer e amadurecer como família de Deus, quando nós entendermos a amizade e nós aprendermos a compartilhar aquilo que nós temos. Quando eu falei antes, ninguém sabe tudo e ninguém não sabe nada. Todos nós temos algo a compartilhar e ajudar os nossos irmãos. O terceiro nível é o nível da mutualidade. Fazer a minha parte. 1 Coríntios, o capítulo 3, o versículo 9 diz assim: porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. Quem é da família precisa servir. Você pertence à família de Deus? Amém? Então você precisa servir. Você precisa fazer a sua parte. Efésios, capítulo 4, o versículo 16 diz assim: o corpo todo está ajustado perfeitamente, à medida que cada parte realiza seu trabalho, ela coopera para o crescimento das outras partes, para que todo o corpo esteja saudável, crescendo e cheio de amor. O exemplo que eu dei antes de tomar um copo d'água. A gente não vai crescer se nós não andarmos juntos e nós não entendermos que nós precisamos fazer a nossa parte. Na família de Deus, nós precisamos ter mutualidade, fazermos parte, entendermos aquilo que nós somos, aquilo que nós precisamos fazer e fazer a nossa parte. Se nós não entendermos que nós precisamos nos importar para que o reino de Deus, para que a família de Deus cresça, é porque na verdade nós não estamos amando o suficiente. Nós ainda, quem sabe, quando nós não entendermos que nós precisamos fazer a nossa parte, nós, quem sabe, ainda não entendemos de verdade que nós pertencemos à família de Deus, ou quem sabe ainda nós não pertencemos de fato à família de Deus. Então nós precisamos entender a mutualidade e saber que nós precisamos fazer a nossa parte. Um lugar onde é que cada um tem a sua função, cada um tem algo a contribuir, cada um tem algo a contribuir na família de Deus, para que a família cresça, para que a família ela se sinta amada, para que mais pessoas possam ser inclusas dentro da família de Deus. Eu participei, quando era bem mais jovem, e morava lá no sul ainda, de episódios onde é que as igrejas, elas faziam as suas assembleias anuais, e as pessoas elas eram desligadas e excluídas do hall de membros. Elas eram assim, excluídas do hall de membros, e muitas vezes elas ainda frequentavam os cultos.
Era coisa terrível. E eu já muito jovem, como cristão, já entendia que isso não era algo de Deus. Não era algo que a gente podia entender como sendo de Deus. Aonde você exclui alguém da família. Aonde você, por algum problema ou por alguma situação, você pega e exclui essa pessoa de estar em comunhão com os irmãos. Eu acredito que as igrejas elas eram muito mais organizações do que organismos. Quem sabe muito mais entendidas como empresa do que uma família, a família de Deus. E onde é que as pessoas elas eram assim, excluídas e tiradas do rol de membro por causa que não serviam ou porque não era entendido que aquilo que elas tinham feito tinha algo para ser melhorado ou assim consertado. Na nossa família nós excluímos os filhos? Não. Na nossa família nós excluímos os irmãos? Não. Por mais que muitas vezes eles não sejam do jeito que nós queremos, por mais que muitas vezes eles não são da forma como nós planejamos, mas nós não os excluímos. Assim também na família de Deus, não somos pessoas que devem ser julgadoras e escolher esse pertence, esse não pertence, aquele pertence, esse não pertence. A permanência na família de Deus, como eu já falei antes, ela está em nossas mãos. Nós é que decidimos se nós pertencemos à família ou não pertencemos, através das nossas atitudes e através daquilo que nós vivemos, e se nós realmente estamos entendendo essa comunhão, se nós realmente estamos entendendo essa conexão com os nossos irmãos, de vivermos essa mutualidade, de estarmos conectados e fazermos a nossa parte para que o reino de Deus cresça, para que a família de Deus, ela cresça. Lugar de responsabilidade e de mutualidade é a família de Deus. Onde é que nós podemos vir como nós estamos e como nós somos, e nós vamos ser entendidos, vamos ser amados dessa forma, vamos ser compreendidos dessa forma. Essa deve e é a família de Deus. Em quarto lugar, um quarto nível da nossa comunhão é o amor. Amar os que creem como familiares. Em Atos capítulo 2, o versículo 42 diz assim: eram como uma família, um para o outro. Em Romanos capítulo 12, o versículo 10 diz assim: sejam dedicados uns aos outros como uma família afetuosa. Aprimorem-se em demonstrar respeito uns para com os outros. Em João capítulo 13, o versículo 35 diz assim: esse profundo amor que vocês tiverem uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. E ainda em Gálatas capítulo 3, o versículo 26: pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. O amor que nós sentimos uns pelos outros é que vai nos identificar como irmãos e como família de Deus. O amor que sentimos uns pelos outros e o cuidado afetuoso como família que temos uns pelos outros vai demonstrar ao mundo que nós pertencemos à família de Deus. O amor que nós temos uns pelos outros e esse cuidado pelos nossos familiares como irmãos em Cristo Jesus, ouvindo os problemas, abrindo as portas das nossas casas, compartilhando experiências, vai fazer com que o mundo veja que nós somos filhos de Deus, que nós somos irmãos em Cristo Jesus. Um teólogo famoso, Karl Barth, ele declarou uma definição sobre Deus em um dos seus livros, que disse assim: Deus é aquele que ama. E quando entrevistado, perguntaram para ele qual foi a verdade mais profunda que ele descobriu em todos os anos de estudo. Ele respondeu rapidamente dizendo: ele descobriu que Jesus o amava, que Jesus o amava, e assim a Bíblia declara e afirma isso, que Jesus, ele nos ama,
Deus, Ele nos ama, e da mesma forma como Deus, Ele nos ama, nós devemos também amar os nossos irmãos. Não existe família, não existe igreja, família, se não existir amor. Não existe nascido de Deus, não existe novo membro na família de Deus, se não existir amor. Só o que ama é nascido de Deus e conhece realmente a Deus. O mundo, a gente entende que está realmente faltando muito desse amor. E muitas vezes, infelizmente, nós vemos no meio da igreja, faltando o amor de Deus entre os irmãos. Muitas vezes a gente julga e aponta e realmente a gente vê que o mundo ele está com muita falta de amor. As pessoas elas não têm amor uns pelos outros. O egoísmo ele tomou conta do coração das pessoas. Mas muitas vezes a gente consegue, e infelizmente, dentro das igrejas, vemos a falta de amor dentro da família de Deus. A Bíblia ela nos exorta: cuide uns dos outros, cuide do seu irmão, carregue os fardos uns dos outros, estejam juntos, sejam dedicados como família afetuosa, estejam juntos, se aproximem, cuidem uns dos outros. E isso só vai fazer com que a gente se aproxime e cuide uns dos outros através do amor de Deus dentro dos nossos corações, através do amor de Deus dentro das nossas vidas, e nós assim podendo refletir esse amor para com os que estão dentro da nossa família como irmãos em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 6, o versículo 10 diz assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Especialmente aos da família da fé. Que nós possamos assim refletir o amor de Deus para com os nossos irmãos. Que nós possamos refletir o amor que nós recebemos de Deus para os nossos irmãos, aqueles que são da família da fé. Em quinto lugar, um quinto nível da nossa comunhão é a paternidade. Decidir ser filho da casa. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2 diz assim: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, ele tinha Timóteo como um filho na fé, e ele assim tinha esse cuidado para com Timóteo. Nós também precisamos entender que nós somos filhos. Nós precisamos entender que nós não somos órfãos, e nós só conseguiremos entender e viver a família igreja quando nós entendermos que nós temos um pai, que nós não somos órfãos, mas que nós temos uma filiação, e nós somos todos filhos do Pai Celestial. Nós só vamos entender e viver de uma maneira íntegra e total a família da fé, a família de Deus, a família igreja, quando nós entendermos que nós pertencemos a essa família. Nós só vamos fazer parte da família quando nós realmente entendemos que nós estamos na família, que nós fazemos parte, que nós também somos filhos de Deus, e nós somos irmãos uns com os outros. Pessoas rebeldes, elas têm problema em relação à paternidade não resolvida. Cristãos, existem também cristãos rebeldes, que não entenderam ainda a sua paternidade em Deus, não entenderam ainda a sua paternidade, a sua filiação, e vivem num espírito de orfandade, vivem no meio da igreja como órfãos, e essa orfandade, ela escraviza, acaba nos alienando, nos cegando e nos tirando do foco. O espírito de orfandade, ele é escravizador, alienador, cega, castra a criatividade, o empoderamento e a criatividade. Nós precisamos entender a nossa filiação, entender que nós somos filhos do mesmo Pai, nós somos filhos de Deus. A igreja só terá o valor que você der a ela. A família de Deus, ela só vai ter o valor
que você der a ela. A nossa família, a igreja, ela só vai ter o valor que você der a ela. Quando nós entendermos e dermos o valor devido à família de Deus, nós então vamos entender essa paternidade de uma forma integral nas nossas vidas. Jesus deu um valor incalculável pela igreja. Jesus avaliou a igreja com um valor incalculável, aonde que Ele deu a sua própria vida por ela. Qual o valor que nós estamos dando à família de Deus? Qual o valor que nós estamos dando à família igreja? Fazemos realmente parte da família de Jesus hoje? Nós estamos realmente fazendo parte da família de Deus? Estamos fazendo a nossa parte, estamos servindo como filhos de Deus, estamos abertos a entender as diferenças do corpo de Cristo como irmãos, estamos realmente com o nosso coração, o amor de Deus transbordando pelos nossos irmãos e estamos interessados em fazer parte da família de Deus? Atos, o capítulo 2, o versículo 41, até o versículo 47, diz assim: muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus, e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão, juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham, vendiam as suas propriedades e outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam o pão, e praticavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Fazemos parte? Podemos fazer parte? Deus, Ele instituiu apenas duas coisas na terra. Instituiu a família e a igreja. E o diabo, ele não tem estado contente com nenhuma delas. Não tem estado contente com a família, não tem estado contente com a igreja. Nós precisamos tomar parte da nossa família, tomar parte da família de Deus, tomarmos parte daquilo que nos pertence, daquilo que cabe a cada um de nós, e regaçarmos as mangas, orarmos, preservarmos, lutarmos pela família de Deus, fazermos parte, entendermos o propósito para que estamos na terra, que é fazer parte da família de Deus, que é fazer parte, que é agradar a Deus fazendo parte da família de Deus, de uma maneira íntegra e total, onde é que nós nos entregamos de uma maneira total, assim como nós somos, assim como nós estamos, e nós fazemos parte da família de Deus. A igreja é a esperança do mundo, tem alegria em ser parte desta família. Ela só vai ter o valor que nós damos a ela. A nossa família, ela só tem o valor que nós damos a ela. A família de Deus, a igreja do Senhor, ela só tem o valor que nós damos a ela. E eu gostaria de convidar os irmãos a nós ficarmos em pé e termos uma palavra de oração